No passado, eu via o trabalho padrão como uma tarefa enorme. Por que gastaríamos todo esse tempo documentando todos os nossos processos se ninguém nunca olharia para isso? Eu não entendia. Assim, se alguém começar no seu primeiro dia, pode consultar o exemplo. Vê isso e pensa, sim, é aí que o volume vai. Toda a informação está ali em forma física, documentando o padrão, destacando todo o desperdício. Então, se você ou alguém da sua equipe já lançou algo incorretamente no seu negócio, um produto, um serviço, este episódio vai ser a grande revelação para você. Hoje vamos falar tudo sobre trabalho padrão, Ryan. Sim. O que é isso e por que todos deveriam se preparar e prestar atenção nisso? Sim, então trabalho padrão é uma daquelas coisas que eu realmente internalizei ultimamente. Está mesmo na minha cabeça. É um assunto muito discutido para mim no momento e a timing deste podcast é absolutamente perfeito. O trabalho padrão, muito simplesmente, são instruções de como fazer algo, instruções de como realizar uma tarefa. Algumas pessoas chamam isso de procedimentos operacionais padrão. Outras chamam de trabalho padronizado. Você pode chamar de instruções. Você pode chamar do que quiser. Basicamente, são instruções sobre exatamente como realizar um processo ou executar uma tarefa. Veja, na primeira vez que te conheci, ouvi você falar sobre Standard Work e foi como se tivesse toda essa história de origem japonesa e eu imaginei como se fosse um pergaminho sagrado saindo de uma gaveta que você olha a cada 6 meses. Você pode explicar de maneira realmente clara as diferentes formas que o Standard Work pode assumir, como nos dar exemplos práticos se fôssemos caminhar pela sua fábrica em uma visita? Quais exemplos veríamos como Standard Work? Sim. Então, o objetivo do trabalho padrão, em primeiro lugar, é criar consistência. É por isso que estamos fazendo isso, para obter consistência, para que possamos fabricar cada produto exatamente da mesma forma. Porque se houver variação nesse processo, haverá variação no resultado final. E a variação é o inimigo. Não queremos variação porque gera muitos problemas em nosso negócio. Temos diferentes formas de como produzimos o trabalho padrão. O trabalho padrão pode ser algo físico, um produto físico. Estamos dizendo que é exatamente isso que o produto Mais é. divertido. E temos muitos deles em nossa fábrica. Temos um exemplo físico da estrutura da cadeira, com todos os parafusos rotulados, onde os diferentes tampões de plástico vão, onde as rodas vão. Então, se alguém estiver começando no primeiro dia, pode ir até o exemplo, vê-lo e pensar, sim, é aí que o parafuso vai, ou esta é a direção da porca. Assim, todas as informações estão bem ali, em forma física, que você pode realmente olhar. Essa é uma das maneiras. Outra maneira é em formato de vídeo. Então, por toda a nossa instalação, temos códigos QR, onde qualquer pessoa pode pegar seu telefone, escanear o código QR e ser levada para um vídeo detalhado de como realizar essa tarefa. Essa também é uma forma de trabalho padrão. Outra forma é um documento. Então, com 6 passos, 8 passos, haverá fotografias ali, haverá algum texto ali. Você pode até ter quem foi treinado nesse processo. Portanto, o trabalho padrão pode assumir diferentes formas, mas o essencial é que o fazemos e que é um documento vivo. Deve ser um processo dinâmico e sempre em evolução, porque as pessoas pensam, mas já defini meus padrões, não é algo que fazemos uma vez só. Você faz e depois continua a melhorá-lo, continua melhorando o padrão, mas o essencial é começar em algum lugar. Quero dizer, muitas pessoas ouviram falar de Lean Manufacturing, ou elas têm, eu não sei o que é que vocês falam o tempo todo, a ISO 40 milhões, trilhões, seja lá o que for isso, o que é isso. A ISL 9001, por exemplo. Sim, então é isso que acontece e de repente todos pensam, rápido, é melhor escrevermos nosso trabalho padrão, é melhor tirá-los da gaveta, mas se você não estiver realmente usando-os, isso se torna apenas um exercício para cumprir tabela. Então, por que o dono do negócio deveria ouvir isso, se importar de verdade e realmente usá-los? Qual é o... É o benefício. Descobri sobre o Lean há quase uma década, há 10 anos atrás, e eu sempre ouvi falar de SOPs. Sempre ouvi falar de trabalho padrão e a sua importância. Está em todos os livros, está em todos os vídeos, tudo o que eu já aprendi, todos falam sobre criar um padrão ou ter trabalho padrão. E honestamente fui muito sincero neste podcast. Eu não internalizei isso por mim mesmo. Eu mesmo não entendia. Eu meio que pensava, vamos realmente ter um procedimento para cada processo no negócio? Certamente isso é uma perda de tempo, certamente isso é desperdício. Sabe, eu pensava que isso era desperdício. Mas cheguei a um ponto agora, felizmente demorou um pouco, cheguei a um ponto agora onde não posso.
Não posso enfatizar o suficiente a importância disso e como cada pessoa ouvindo este podcast deveria estar criando procedimentos operacionais padrão. Eles deveriam estar criando trabalhos padronizados. É a chave para a eficiência, é a chave para enviar qualidade perfeita ao cliente. Essa é a chave para a consistência, é a chave para treinar novas pessoas. Você pode simplesmente dizer, este é o padrão, vá e siga o padrão. Os benefícios são simplesmente... Realmente é incrível. Deveríamos fazer 10 podcasts sobre isso, sobre este único tópico, porque há muito a se falar. Quero dizer, eu adoro sua honestidade, como sempre, e na verdade gostaria de explorar um pouco mais porque você não gostou deles. Tipo, eu te conheço como alguém que é muito energético e bom em tomar decisões rápidas. É o fato de ser apenas um trabalho tão grande e, tipo, quem se importa com isso, afinal? O que fez você mudar de ideia? É o tipo de coisa que fazíamos por um tempo e depois meio que caiu no esquecimento porque ninguém olhava para o padrão, ficava preso em um arquivo que estava na gaveta de baixo no escritório. Ninguém nunca o tirava para dar uma olhada e então percebi que os padrões deveriam estar no local de trabalho, onde o trabalho acontece. Se eu estou construindo o produto aqui, o padrão deve estar bem aqui. Eu devo conseguir vê-lo enquanto estou construindo o produto. E isso foi uma grande revelação, porque a maioria das empresas, eu diria que 90 e poucos % das empresas, quando fazem sua auditoria anual da ISO 9001 ou qualquer que seja o padrão, eles abrem a gaveta de baixo, tiram os procedimentos e pensam, não atualizamos isso desde o ano passado. Eles dão uma ajeitada neles, deixam-nos preparados para a auditoria e depois os colocam de volta na gaveta. Doido. Bem, você pode muito bem nem tê-los se não os estiver usando e se não os estiver consultando. Portanto, os procedimentos operacionais padrão, o trabalho padrão, devem ser documentos vivos que estão mudando o tempo todo. Na verdade, Taiichi Ohno, que é considerado o pai do sistema de produção da Toyota ou o pai do Lean, disse que se os padrões não fossem mudados mensalmente, então essa pessoa não estava ganhando seu salário. Você sabe que a ideia dele era atualizar o padrão, melhorar o padrão. Ele deveria ser um documento ativo. À medida que o seguimos e encontramos melhorias, estamos mudando o padrão. Então, ele deve ser dinâmico e estar sempre mudando. Então, essa atividade que você achava ser muito desperdiçadora acabou sendo, claro. Então, o primeiro passo quando começamos a falar sobre o trabalho padrão é que a primeira coisa é documentar o padrão exatamente como está agora, porque o processo de documentar o padrão evidencia todos os desperdícios. Então, se nós dois estivéssemos agora documentando o processo para configurar as câmeras para o podcast, diríamos, ok, o primeiro passo é ligar a câmera, o segundo é conectar. Estou inventando isso agora, mas se houvesse 37 etapas para preparar as câmeras, logo de cara nós vamos dizer, espera um minuto, isso é loucura, porque há 37 passos. Engraçado você mencionar isso, porque podemos realmente falar disso com um exemplo real. Então, da primeira vez que nos encontramos e entrevistamos você, foi como se você tivesse ido embora, voltado para a fábrica, e nossas vidas nunca mais foram as mesmas. E a caminho das câmeras, percebemos, porque fizemos exatamente isso, escrevemos, percebemos, ok, com 4 câmeras nós ligaríamos cada uma delas. Colocávamos uma nova bateria em cada câmera e então percebemos uma coisa bem simples. Eu não quero entediar as pessoas com procedimentos padrão de câmera, mas descobrimos que você pode comprar o que é chamado de bateria falsa. Você pode conectá-lo na parede e conectar todas as câmeras na mesma tomada. E agora entramos e apertamos o interruptor, todas as câmeras ligam de uma vez, as baterias nunca, jamais acabam. E isso eliminou provavelmente cerca de 12 etapas do processo só com essa única ação. Sim, é insano e não só economiza, vamos chamar de 5 a 10 minutos, mas também economiza a preocupação mental de onde estão as baterias ou se as baterias estão carregadas e de ter que garantir que fazemos isso. Garantir que você faça isso. Isso traz um fluxo total para o processo de produção do podcast. Então, não, você escolheu um bom exemplo aí. É bom. E você só viu o desperdício quando começou a documentar. Você percebe como isso é ridículo. Tipo, por que existe um processo de 37 passos para algo que deveria ser tão simples? Sim, aposto que há pessoas que fizeram isso e parece que é um processo de 437 passos. Então, a chave absoluta, se você está ouvindo este podcast procurando uma chave para eficiência e produtividade que todos querem, quem não quer isso?
A chave absoluta para eficiência, a chave para produtividade é documentar. Pegue um pedaço de papel e uma caneta e documente o processo que você já está fazendo e isso destacará todo o desperdício. Então, em relação a outros comos, como você começou a administrar este site na sua organização e quais foram algumas das dificuldades iniciais que você encontrou? Começamos de várias maneiras diferentes. Começamos a fazer trabalhos padrão no Microsoft Word, começamos a fazer trabalhos padrão no Excel. Cada um teria sua própria versão, não havia controle de documentos, então você poderia ter perdido a versão anterior, não havia controle de versões. Foi uma verdadeira luta criar trabalhos padrão. E essa é uma das razões pelas quais começamos e depois meio que paramos de novo, para ser bem honesto, porque o processo era muito complicado. Não é fácil criar um trabalho padrão, porque não é algo que fazemos todos os dias. Certo, precisamos chamar alguém para o escritório e levá-lo para o chão de fábrica para tirar fotos e depois voltar e tentar transformá-las em um documento. Tudo isso leva muito tempo. Se tivermos centenas de trabalhos padrão para criar, as chances de conseguirmos fazer isso são muito baixas, porque não é um processo fácil de realizar. Certo. Então, a maioria das pessoas nem escreve a versão 1, que é sobre o que você falou. Nós apenas documentamos, não fazemos nenhuma alteração. Está documentado exatamente como é. E então, provavelmente, tenho certeza de que você poderia fazer algum tipo de estudo louco sobre isso, onde apenas 80% das pessoas chegam ao primeiro passo, e então todos os outros desistem depois do primeiro passo, que é obter o padrão e depois colocá-lo na gaveta. Não se transforma em algo vivo e ativo. Depois de termos convencido as pessoas, ou quando alguém realmente se esforça para escrever tudo, como fazemos para que avancem para o próximo passo? Será que é realmente usar o que foi escrito? E qual é a melhor maneira de fazer alguém usar ou testar o que foi escrito? Sim, a melhor maneira de testar um trabalho padrão é chamar alguém de um departamento ou área diferente e fazê-los tentar seguir o trabalho padrão para ver se conseguem fazê-lo. Se eles não conseguem fazer, então há algo errado com o trabalho padrão. E se alguém fizer uma pergunta enquanto segue um trabalho padrão, nós sempre dizemos: cada pergunta que fazemos é uma oportunidade de melhorar o trabalho padrão. Então, toda pergunta que fazemos é uma oportunidade para melhorar o processo, é uma oportunidade para atualizar o trabalho padrão. Se alguém novato começa a trabalhar em uma fábrica de ar, pode literalmente pegar um trabalho padrão como este que eu tenho aqui e eles podem seguir o processo de 6 etapas sobre como fazer algo. Faz muito sentido capturar essa informação, tirá-la da cabeça de alguém uma vez e então nos beneficiarmos dela para sempre. Qual era aquela citação em que diz que a padronização permite resolver o problema para sempre, ou algo assim? Sim, esta é uma citação de Alex Ramirez. Ele me disse isso há cerca de 2 anos. Ele veio nos visitar de Houston, Texas. Ele tem uma organização incrível. Eles trabalham na indústria de petróleo e gás. E ele disse que padronização é qualquer coisa que evita voltar ao problema original. É a definição mais simples que já ouvi sobre padronização ou ter um padrão. É qualquer coisa que evite você voltar para o problema original. Por exemplo, se estivermos limpando a fábrica e nunca conseguimos encontrar a escova, vamos colocar um suporte na parede, vamos definir um padrão para onde a escova deve ficar. Assim, nunca teremos que voltar ao problema de não ter ou não encontrar a escova. Portanto, um padrão é qualquer coisa que evite voltar ao problema original. Então, se eu estiver montando um produto, vamos pegar a nossa cadeira como exemplo. Se eu estiver montando as rodas na cadeira e coloquei a roda errada no lado errado, ou não coloquei a porca certa ou o parafuso correto, ou não apertei o suficiente, como podemos evitar voltar ao problema original? Bem, vamos criar um processo de 6 etapas para como fixar as rodas em uma cadeira, de modo que cada pessoa que colocar as rodas em uma cadeira siga sempre este processo de 6 etapas para que não haja variação. Sim, e algo que vocês falam o tempo todo é sobre tornar o gabarito o especialista. E eu adoro a ideia de transformar isso em um documento vivo e em evolução, onde se uma pessoa de outro departamento estiver, como você diz, montando a cadeira, e pensar, mas qual furadeira eu uso para esta parte? E então alguém atualiza o documento. Atualiza, deixa bem claro. Esta é a ferramenta exata que você usa. Ninguém nunca mais vai fazer essa pergunta novamente. Sim, é a quantidade de perguntas repetitivas que acontecem nas empresas o tempo todo.
Eu até penso como cliente, tipo, você vai num restaurante, vai numa cafeteria ou vai a qualquer outro lugar, é como a quantidade de vezes que cada pessoa atrás do balcão deve ouvir algo como: qual é a sua senha do Wi-Fi? Imagine ter isso em grande destaque acima do balcão. Tipo, é isso e todo mundo só olha e você economizaria umas 500 perguntas por dia. E imagine isso implementado em uma organização enorme, onde você está fabricando produtos muito detalhados. Deve ser uma loucura. Sim, eu sempre digo que são todas as perguntas que recebemos. Já não estamos mais sendo questionados se poderíamos somá-los, sabe? Não enviamos um defeito para o seu cliente em 29 dias, então estamos na área da nossa reunião matinal com um rastreador visual. Isso é algo enorme, como um grande feito. Números, quantidade de dias sem enviar defeitos para o cliente, e estamos em 29 dias e estamos tão felizes com isso. Obviamente estamos tentando aumentar esse número, mas 29 dias sem atender a ligação do cliente irritado, 29 dias sem ter que enviar peças de reposição, 29 dias em que, você sabe, são todos os processos que não precisamos mais fazer porque resolvemos na fonte com um bom É padrão. o efeito borboleta, sim. Em uma fábrica. É meio estranho porque sinto que vocês, pessoas do Lean, estão pedindo às pessoas para fazerem duas coisas ao mesmo tempo. Ou é como, não, siga o padrão, mas também seja super criativo e faça melhorias, e faça algo de uma maneira totalmente nova, que vai eliminar todo esse desperdício e economizar todo esse tempo. Como é que você equilibra essas duas coisas, onde é seguir o padrão, mas também ser realmente criativo? Foi. Então, Chuck da In The Ditch Towing Products em Idaho, nos Estados Unidos, ele provavelmente é uma das melhores organizações Lean do mundo, e eu estive lá para visitá-lo e ele disse que Lean é realmente como um oxímoro, porque por um lado estamos dizendo siga o padrão, mas ao mesmo tempo estamos dizendo melhore o padrão. Então há essa tensão positiva o tempo todo para manter as pessoas pensando, mantê-las alertas, mantê-las sempre em movimento. Então, sim, estou seguindo o padrão, mas também estou analisando o padrão para ver como posso melhorá-lo. Assim, o que dizemos em nossa empresa é que cada pessoa é um engenheiro de processos, então todo o seu trabalho é melhorar o processo, não é apenas executar o processo. Se estivéssemos apenas executando o processo, estaríamos apenas seguindo o padrão. Mas quando nos desafiamos a melhorar o processo, a única razão pela qual seguimos o padrão é para procurar oportunidades de melhorar o padrão. Sim, procedimentos operacionais padrão e trabalhos padrão são bons para ajudar pessoas novas a começar, mas uma vez que elas estão operando e estão seguindo o processo, então é hora de ser criativo e dizer, na verdade, poderíamos mudar isso. Poderíamos reduzir um passo. Acho que tem uma ferramenta diferente que funcionaria melhor, mas toda vez que sugerimos ou fazemos uma melhoria, temos que voltar e atualizar o padrão, porque se não o fizermos, é a famosa citação: sem um padrão, toda melhoria é apenas outra forma de variação. Você sabe, e nós gastamos, não estou exagerando, milhares e milhares de libras nos últimos 10 anos, pensando que estávamos fazendo essas melhorias realmente boas, quando na verdade não estávamos melhorando nada, porque não atualizávamos o padrão. Então, eu posso chegar à mesa de montagem da estrutura e dizer, sim, minha melhoria é que vou usar esta furadeira para fazer os furos e vou fazer um suporte para ela aqui. Alguém chega em 3 semanas e diz, minha melhoria é: vamos usar esta outra ferramenta. Vamos armazená-lo aqui em cima e todo mundo está apenas criando variação. Porque ninguém atualizou o padrão. Então, muitas empresas enxutas entendem isso errado. Elas pensam que ser enxuto é sobre melhoria contínua, o que é verdade, mas é melhoria contínua a partir do padrão. Não é apenas melhoria contínua por si só. Sem atualizar o padrão, é melhor nem nos darmos ao trabalho, porque estamos desperdiçando muito tempo. Então, falando em tempo, como vocês, como uma fábrica ocupada com tempo de ciclo, muito eficiente operacionalmente, lidam quando alguém está no meio de uma tarefa, seguindo o padrão, e então tem uma ideia de melhoria? É uma coisa ter a ideia de melhoria, é outra coisa encontrar tempo para realmente implementar essa ideia. Mas então pensar em ter que ir e, tipo, abrir o seu Microsoft Word e, tipo, colocar uma foto pesada ali e, tipo, na verdade não é nem apenas mais um passo, é tipo, não, eu tenho que atualizar este documento chato. Tipo, onde você encontra tempo para realmente fazer isso e como você incentiva as pessoas a fazerem isso. Porque eu sei que pra mim é assim, eu me sinto energizado pela ideia de melhoria, mas depois tem que ir e
tipo, fazer um trabalho de curso do ensino secundário sobre isso. É como, eu não quero fazer isso. Sim, bora observação. Cometemos todos os erros para que as pessoas que estão ouvindo isso não precisem cometê-los. Então, o que nós... Agora, o que fizemos é que temos 7 pessoas na nossa empresa que são profissionais de trabalho padrão COP. Eles são treinados em como atualizar os padrões. Então, não é uma bagunça onde todas as 60 ou 70 pessoas podem simplesmente mudar o padrão. Isso seria muito bagunçado e desestruturado. Então, existem 7 pessoas. Então, se você encontrar uma melhoria no processo, sim, você atesta, você faz experimentações, vê se é uma boa ideia. Se for uma boa ideia e funcionar, então informaremos uma das 7 pessoas. E eles vão trabalhar com a pessoa para atualizar o padrão. Mas é importante que o processo de atualização do padrão seja tão fácil porque estamos incentivando as pessoas. Porque estamos incentivando as pessoas a melhorar todos os dias. E toda semana. Portanto, se o processo de atualizar o trabalho padrão for complicado, ninguém vai fazê-lo. Então, quero dizer, o que podemos oferecer à pessoa que está ouvindo? Porque sinto que estamos sempre procurando por como maneiras de colocar ferramentas nas mãos das pessoas. E a razão principal pela qual fazemos este podcast é porque estamos conversando com o Ryan, de 10 anos atrás, que encontrou um vídeo no YouTube como este, porque estava enfrentando um problema específico na fábrica. Parece ser um grande passo para as pessoas. É como você treina alguém em trabalho padrão. Então você tem 7 pessoas. Como elas conseguem apenas uma pessoa? Sim, como o quê? Algum passo, alguma coisa que você pode fazer para realmente levar as pessoas por esse caminho? Sim. Bem, eu acho que se voltarmos para setembro do ano passado... Tivemos o Lean Summit, então o segundo Lean Summit, onde 200 pessoas vieram de todo o mundo, elas vieram ver nossa fábrica. Foi uma experiência incrível, mas houve 2 convidados muito especiais que vieram nessa viagem. Um deles era o Sr. Amazawa, nosso ex-vice-presidente da Lexus, e o Sr. Umemura, o proprietário de um fornecedor de nível 2 da Toyota. Então, esses japoneses estão no mais alto nível. Eles vivem e respiram o sistema de produção Toyota, produção enxuta, chame como quiser. Esses caras são os melhores dos melhores. E no dia seguinte ao Summit, eles passaram o dia inteiro conosco, o que é inacreditável que eles fariam isso por nós, mas nos dedicaram um dia inteiro do seu tempo. E a maior conclusão no final da visita deles foi que estavam realmente desapontados porque não havia trabalhos padrão ou muito poucos trabalhos padrão implementados. Sabe, já estávamos implementando o Lean por cerca de 9 anos naquele ponto e uma das principais conclusões para mim foi que precisamos de mais trabalhos padrão, estamos fazendo todas essas melhorias esporádicas, mas não estamos atualizando o padrão. Então isso foi ok. Alguns meses depois, em dezembro do ano passado, a Toyota do Reino Unido veio nos visitar e Alan e Paul, que estavam ambos no podcast. E fizemos um vídeo sobre isso, está no YouTube, todos podem ir ver, mas no final da visita eles disseram: sua fábrica é brilhante, o que você fez é incrível, sua cultura é a melhor que já vimos, mas uma grande lacuna é o trabalho padrão. E eu pensei, certo, os japoneses disseram isso, agora a Toyota Reino Unido está dizendo isso, eu preciso fazer algo a respeito disso. Alguns meses depois, novamente, isso mostra quanto tempo levo para entender as coisas. Alguns meses depois, novamente, Russell Watkins, que já participou do podcast e é um especialista em Lean de alto nível, ele estava andando pela fábrica novamente, uma história similar, apontou as mesmas coisas que os japoneses apontaram e que a Toyota do Reino Unido apontou, mas ele foi realmente direto comigo e ele realmente parou, olhou para mim e disse: você sabe que seu trabalho padrão tem que ser melhor, não sabe? E eu disse: sim, eu sei. E perguntei: você sabe por que não está no nível que precisa estar? Ele disse: é por sua causa. Ele disse: você não acredita nisso? E foi muito direto, mas talvez fosse isso que eu precisava ouvir e talvez ele estivesse certo e eu acho que ele estava certo. No passado, eu via o trabalho padrão como um enorme fardo, né? Uma tarefa pesada. Eu via isso quase como uma perda de tempo. Por que gastaríamos todo esse tempo documentando todos os nossos processos para ninguém nunca olhar para eles? Eu via isso como desperdício, eu via isso como superprocessamento.
Eu não entendi. Eu realmente não internalizei isso. Então, levou os japoneses, depois a Toyota e, por último, o Russell Watkins para eu realmente internalizar isso. E esse é um assunto muito relevante para mim no momento, porque é tudo em que consigo pensar atualmente. E estamos no processo de realmente mudar toda a nossa empresa através do trabalho padrão. Mas após esses 3 eventos, nós nos sentamos e dissemos: precisamos fazer disso um projeto. Precisamos colocar isso em funcionamento. Então, vamos pesquisar quais são os melhores sistemas de procedimentos operacionais padrão disponíveis por aí. Porque precisávamos de um sistema. Percebemos que o Microsoft Word não ia resolver. Simplesmente não era uma tarefa fácil. E para algo que queremos fazer todos os dias, o processo tem que ser muito fácil. Então, 2 ou 3 pessoas de nossa equipe foram pesquisar todos esses diferentes sistemas de software para trazer para a nossa empresa e implementar os procedimentos operacionais padrão. E acabou que o melhor sistema para criar SOPs estava, na verdade, a 40 minutos de distância da nossa fábrica, uma empresa chamada Gembadocs, que muitas pessoas conhecem. O fundador, Tom Hughes, fez um trabalho incrível com a Gembadocs. Na verdade, conheço o Tom há cerca de 5 anos e há 4 anos ele veio até mim com essa ideia de um aplicativo chamado Gembadocs. E eu não entendi e disse a Tom que ninguém iria usar isso e ninguém precisa disso. E o Tom progrediu com o Gembadocs e eu fiquei à margem por 4 anos assistindo o Gembadocs crescer como louco. Assim que eu internalizei a questão dos padrões operacionais standard, percebemos que o Gembadocs era o sistema que precisávamos, então eu e Tom nos sentamos e elaboramos um plano para que nós dois formássemos uma parceria. Tom tem outro parceiro de negócios e cofundador, Patrick, e Tom e Patrick concordaram que eu me tornaria parte do Gembadocs e isso é realmente empolgante. É algo pelo qual eu sou realmente apaixonado, porque eu internalizei o conceito de trabalho padrão. Eu sei que precisamos disso, vejo os benefícios disso, vejo como todas as empresas precisam disso em seus negócios e achei que poderia agregar muito valor sendo parte disso. Então, eu e Tom nos sentamos por 1 hora e 1 hora depois, no Hotel Walsh's Maharaj, apertamos as mãos em um acordo e vamos levar o Gembadocs para o próximo nível. Uau! E em um nível fundamental, aproveita o supercomputador que todos temos nos nossos bolsos. Tirar a foto, escrever a coisa, próximo passo, tirar a foto, escrever a coisa, e você faz tudo isso ali e tudo simplesmente acontece. Sim. Muito bom, eu gosto do que vocês fizeram. Nós realmente, e você mencionou isso há muito tempo em um podcast, é como se vocês tornassem o processo de fazer melhorias fácil e com menos atrito envolvido. O jogo fica melhor para todos, sim. Muito legal. Na nossa empresa agora, na Seed Matters, estamos criando entre 10 e 15 trabalhos padrão todos os dias, porque temos muito que recuperar, já que não internalizamos isso, demoramos um pouco para nos atualizar. Estamos fazendo trabalhos padrão a todo vapor, estamos documentando todos os nossos processos. Na verdade, tivemos alguém na semana passada que estava saindo para progredir, indo em uma nova direção na carreira. Essa pessoa estava deixando o negócio e, na última semana de trabalho dessa pessoa, um dos colaboradores dedicados ao trabalho padrão ficou com essa pessoa por uma semana inteira, documentou todos os processos e obteve todo o conhecimento dessa pessoa. E agora está tudo aqui na minha frente. Eu realmente trouxe isso para mostrar no podcast. Estes são todos os passos. Este é um exemplo disso. Mas cada processo está documentado para que a nova pessoa assumindo esse papel esta semana possa seguir os passos. Faz tanto sentido. Agora, quando você diz isso, eu só gostaria que estivéssemos fazendo isso. Sim, e o que eu adoro nisso é como, anos. voltando ao que falamos no início do podcast, é o aspecto multimídia. Não é apenas um documento de texto preto e branco com 37 caixas. A fotos, você pode escanear códigos QR, é multidimensional, o que também é muito inclusivo para a forma como diferentes pessoas são e pensam. E é uma coisa, quero dizer, quantas vezes recebemos o cara dos móveis da IKEA. Sim, sabe quando você gosta do panfleto de instruções e pensa, vira isso aqui. E aí você pensa, bem, se puder apenas assistir a um vídeo, é muito mais fácil. Sim, então eu adoro isso. Muito legal. Imagine que você literalmente acabou de ouvir este podcast. E no dia seguinte, amanhã você vai para a fábrica
Qual é a primeira coisa que você aconselharia as pessoas a fazerem para conseguirem o máximo de sucesso imediatamente? Sim, minha resposta vem diretamente de Alan Weir, da Toyota. Então essa não é a minha resposta, essa é a resposta do Alan, porque eu fiz exatamente a mesma pergunta ao Alan. Então, Alan disse que quando visitou nossa fábrica, ele falou que você deve começar seu projeto de trabalho padrão com as coisas críticas de segurança. Tendo dito isso, também começamos a implementar SOPs ou trabalhos padrão em áreas comuns, como eu tenho aqui para como limpar a máquina de café. Então, isso são 5 etapas. Você pode pensar, mas isso não é algo crítico para a segurança. Tarefa. Processo não é, mas o que isso faz é criar uma cultura onde as pessoas se acostumam a seguir padrões. Então, temos 6 etapas para limpar a cantina. Temos 5 etapas para limpar a máquina de café. Há um processo para limpar os banheiros. Portanto, as áreas comuns são um bom ponto de partida para criar procedimentos operacionais padrão, pois isso faz as pessoas pensarem dessa forma, certo? Então, para resumir essa resposta de forma bem simples, áreas comuns e segurança crítica. Bem, aí está. Este é o seu dever de casa. Estou ansioso para ver os comentários e ler como as pessoas se saem com isso, porque acho que estou animado para ver este podcast ficar ainda mais popular. É muito prático. Após este episódio, faça X, faça Y, e depois veja quais são os resultados. E então, melhore a partir daí, certo? Então, nesse sentido, eu diria, se você tiver alguma pergunta sobre trabalho padrão, ou procedimentos operacionais padrão, ou qualquer um dos temas que cobrimos hoje, porque é um assunto enorme, e levou 10 anos para o Ryan entender tudo isso. Então pode levar mais do que apenas um podcast. Mande-nos um e-mail. Deixe-os nos comentários abaixo, e adoraríamos fazer um episódio de acompanhamento, onde respondemos as perguntas que as pessoas enviarem. Parece justo? Sim, parece bom. Incrível. Bem, obrigado pelo seu tempo hoje, e muito obrigado por ouvir e assistir. Agradeço muito. Obrigado.